Bom dia! Aqui estamos para ouvir a palavra de Deus e o Senhor ele irá falar aos nossos corações. Precisamos simplesmente estar atento à voz de Deus e ele irá falar aos nossos corações no nome do Senhor Jesus. Pai, é no nome de Jesus que eu peço ao Senhor, nos dê sabedoria. Fala conosco, Senhor, porque sabemos que quando o buscamos, nós o encontramos. Sabemos que quando pedimos algo ao Senhor, o Senhor nos dá. Oh Deus, então pedimos ao Senhor, nos dê sabedoria, Senhor, porque para viver neste mundo, precisamos da sabedoria do alto, a sabedoria que vem do Senhor. Por isso, fale conosco, Pai. Nos dê sabedoria no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje nós vamos fazer a leitura aqui no livro de 2 Timóteo. O capítulo é o 4, o versículo é o 7. Aqui, o Senhor Jesus ele vai falar muito aos nossos corações através do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi um homem que perseguia muito a igreja. E após muito tempo de perseguição, de assassinato de muitos servos de Deus, ele finalmente teve um encontro com Deus. Ele descobriu o porquê que ele perseguia tanto a Igreja de Cristo. E ele recebeu o chamado de Deus para a vida dele, que era de pregar o Evangelho. Aquele que antes era assassino dos evangelhos, dos evangélicos, aquele que antes era perseguidor dos evangélicos, agora se torna um evangelista. Olha o que Deus faz na vida de uma pessoa quando ela se dispõe a entender o que Ele quer dizer para ela. E é isso que nós vamos ler aqui. O início da pregação de Paulo foi quando ele encontrou com Jesus na estrada de Damasco. Naquele momento ele teve uma experiência com Deus que foi uma coisa divina. Ali ele entendeu o motivo da existência dele. Ele não só entendeu, mas como ele obedeceu ao que Deus tinha para ele. E após muitos anos de evangelismo, após muitos anos de pregação do evangelho, ele estava preso. Ele sabia que se ele continuasse pregando o evangelho, ele seria preso. Mas o evangelho era tudo para ele. Ele era uma pessoa que aquilo que era para ele fazer, ele era obstinado. Ele era focado. Se era para ele fazer, ele iria iniciar e finalizar. Ele não deixava pela metade. Ele começava e ele terminava. E ele tinha um objetivo. Vou pregar o Evangelho de Cristo. E foi o que ele fez, após a experiência que ele teve com Cristo. E falaram para ele que se ele continuasse pregando o Evangelho, ele seria preso. Ele não deu ouvido. Porque há coisas que o mundo vai dizer para mim e para você que nós não podemos dar ouvido, ainda que aquilo possa nos prejudicar. O prejuízo pode ser na terra, o ganho é no céu. É com esse que eu tenho que me preocupar. Porque as coisas da terra, elas vão passar. Eu preciso me preocupar com o céu. Eu preciso me preocupar com as coisas do alto e não com as coisas terrenas. E foi o que o Paulo fez. Ele não se preocupou com as coisas terrenas. Ele se preocupou com as coisas do alto.
Por isso, quando disseram para ele, olha, você vai ser preso se você continuar pregando o evangelho, ele não se importou. Sabemos que há muitos lugares que o evangelho não pode ser pregado, ele não pode ser anunciado. Mas existe ainda pessoas como Paulo, que ouvem a palavra de Deus, que ouvem o que Deus está dizendo, e elas se preocupam com o eterno e não com o que passa. Tudo aqui nessa terra vai passar. E olha o que o apóstolo Paulo diz para mim e para você nesta manhã. 2 Timóteo 4:7, ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Olha que lindo. Que eu e você possamos dizer essa frase, como Paulo disse. Porque em um dado momento de nossas vidas, nós também tivemos uma experiência com Deus. Deus, ele nos chamou para pregar o evangelho. Deus, ele nos chamou para fazer a obra dele. Deus, ele nos chamou para fazer algo para ele. Paulo descobriu o que ele tinha que fazer. Nesta manhã, o Senhor quer dizer para você, se você não sabe o que Deus quer de você, busque na palavra. Busque em Deus. Deus, ele vai trazer para você experiências a qual irá te revelar o que ele quer de você. O que ele quer que você faça. E que assim como o apóstolo Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Como um bom soldado, ele combateu o combate dele. Qual era o combate dele? Pregar o evangelho, levar a boas novas. Ele abriu muitas igrejas. Ele falou do amor de Cristo a muitas pessoas. Ele contou o testemunho dele a muitas pessoas. E foi através do testemunho dele, a experiência que ele teve com Cristo, que muitas pessoas se converteram ao Evangelho. Assim será comigo, assim será contigo. Aquilo que Deus permite que aconteça na minha vida e na sua vida, que nós, neste momento, achamos ruim, difícil, por que que isso está acontecendo? É a experiência que você está tendo com Deus, porque Ele vai mudar seu cativeiro, Ele vai mudar a sua história, Ele vai mudar toda a sua história, toda a sua vida, para que você glorifique a Deus, para que um dia, como Paulo, você consiga dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Isso é o mais importante para que eu e você sejamos satisfeitos na presença de Deus. Porque combater o bom combate é levar o evangelho, levar o seu testemunho, levar a palavra de Deus. Aí ele diz: acabei a carreira. A sua carreira é de evangelista. Sua carreira é de pregador, pregadora do evangelho. Muitas vezes não como eu estou aqui, mas muitas vezes através do seu testemunho, através da sua vida, através do seu exemplo de homem e mulher de Deus, de servo, serva e filha, filho fiel a Deus. Que a sua carreira, ela se cumpra bem aqui na terra. E ele diz: eu guardei a fé. Tem tantas pessoas que perderam a fé. Há tantas pessoas que elas não creem mais que Cristo vai voltar. Elas não creem mais que há o céu. Elas não creem mais que há o inferno. E há. Mas são muitos que se perderam. São muitos que perderam a carreira. São muitos aqueles que deixaram o combate. São muitos aqueles que deixaram a sua fé. E é por isso que é necessário que Paulo se levantem na terra. Ele ressuscitou muitos mortos. Não digo mortos que estavam no caixão, mortos que viviam, mortos que falavam, mortos que andavam.
Pessoas que estavam com os corpos vivificados, mas com a alma morta. Uma alma morta é muito triste, porque ela não crê, ela não tem um combate, ela não tem uma carreira. Então ela vive a esmo. A fé foi guardada. A fé daquela pessoa foi perdida. Mas uma coisa eu digo para você, fé é um fruto do Espírito Santo. Então, ainda assim que aquela pessoa tenha perdido a sua fé, essa fé ainda pertence a ela. E esse que é chamado, assim como Paulo, para pregar o Evangelho, para anunciar as boas novas, é esse que vai ressuscitar a muitos. Ouça o chamado de Deus para a tua vida. Descubra qual é a sua carreira na palavra de Deus. Descubra qual é a sua carreira em Deus. Combata o bom combate. Cumpra a sua carreira nessa terra. E lembre-se, guarde a sua fé. Não a perca. Mas se você perder, pode ter certeza que Cristo vai enviar alguém para te mostrar onde você deixou ela cair, para você retornar e pegar e voltar a crer no Senhor Jesus. Receba essa palavra nessa manhã, no nome de Jesus. Pai, eu agradeço ao Senhor, meu Deus, por essas palavras. Oh, Deus, que lindo, Pai. Que lindo lembrar quão foi maravilhosa a experiência que Paulo teve com o Senhor. E quão maravilhosa foi, Pai, a experiência que o Senhor me fez ter contigo. Assim eu creio, Deus, que o Senhor está fazendo experiências maravilhosas com muitos filhos e filhas do Senhor, mas eles não entendiam o que estava acontecendo. Muitos estão murmurando, muitos estão reclamando porque dessa luta, porque dessa vida, porque está acontecendo isso. É Cristo, meu irmão. É Cristo, minha irmã. É Cristo mostrando para você a sua carreira. Abre os teus olhos. Ore ao Senhor, leia a Bíblia, Ele irá te mostrar qual é a sua carreira nessa terra. Ele te mostrará através dessa dificuldade que você está passando. Essa dificuldade é a sua prova, meu irmão. Paulo ficou cego, muitos já ficaram doentes, muitos já ficaram estagnados em cima de um leito, muitos já ficaram a pele e osso em cima de um leito e o Senhor restaurou o cativeiro deles. Oh, meu irmão, essa luta que você está passando não é para te derrotar, não. Essa luta que você está passando é para o Senhor te fortalecer. Essa luta que você está passando é para o Senhor te levantar, para o Senhor te restaurar, para que você vá pelo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. E aquele que você consiga abrir os olhos, fazer com que ele retorne onde a fé dele caiu, pegue a sua fé novamente e consiga prosseguir a carreira. Oh, meu irmão, esse vai ser salvo. E você terá a recompensa da salvação desta alma. E você poderá dizer como Paulo, combati o bom combate, guardei a carreira, continuei a minha carreira e guardei a fé. Oh, minha irmã, combata o combate que Deus tem para você. Corra a corrida de Cristo, porque o Senhor, Ele tem muito mais para a tua vida. Receba essa palavra e como uma serva do Senhor, como uma filha de Deus, enviada por Ele, eu abençoo você, eu abençoo a tua casa, eu abençoo tudo que tu tens, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.